Queridos, a transgressão de hoje, e hoje a gente encerra a série Armadilha Espiritual. A partir do próximo quarta-feira estarei retornando para o culto lá na tenda. Foi bom estar aqui no Querigma durante as 8 semanas, né, com vocês. É o 8º personagem bíblico que a gente vai trabalhar aqui. Também ele entrou e escorregou na armadilha espiritual, mas, para a glória de Deus, ele foi restaurado e restabelecido a comunhão perfeita com o Senhor, né? Hoje nós vamos apresentar para vocês a armadilha que Davi, né, aquele que foi conceituado como segundo o coração de Deus, e essa armadilha servirá para nós como advertência. Nós vamos aprender para que eu e você, todos nós, os cristãos, nós precisamos e devemos estar em estado completo de alerta. Muitas pessoas acreditam que o maior pecado de Davi foi o adultério com Betseba. Porém, eu creio que o maior pecado de Davi foi, ou seja, o maior erro de Davi foi algo que muitas vezes a gente engana. A gente não assume, que é a cobiça. A cobiça, né? Para mim, na minha opinião, foi o maior pecado de Davi. Porque ele tinha tudo, Davi tinha tudo, mas, né, ele possuía tudo. Mas eu acredito que ele não acreditava ou não aceitava que aquilo que ele tinha era o suficiente. O desejo fora de controle deve levar uma alma saudável, a uma tragédia moral, né? Eu quero repetir isso aqui, que esse conceito aqui é interessante, né? Que o desejo fora de controle, está lembrado que a nossa primeira ministração sobre a armadilha foi sobre a guerra dos desejos, estão lembrados? Então, se você quer adquirir toda a série, tá? O NCA já editou, você pode pegar para você entender um pouco sobre o começo. E agora também eu vou falar sobre cobiça, que é um desejo, né? Um desejo descontrolável, que levou a alma saudável de Davi a uma tragédia moral. O problema moral é a consequência visível, que a gente consegue ver. É o problema aparente. Porém, a cobiça é a causa invisível. É difícil a gente encontrar uma pessoa que assume que cobiçou. Geralmente, ele nega. É igual à arrogância, né? Que é outro pecado também que muitos cristãos vivem enrolado nela, né? Porque o arrogante é tão arrogante que acha que não é arrogante. Certo? Então, por isso que é difícil. A palavra de Deus, amados, sempre nos aponta para a raiz do problema, do pecado, que vai além da ação, né? Nós olhamos muitas vezes para a ação. A ação é o problema aparente. Eu, como pastor conselheiro, como vocês sabem, eu tenho uma agenda que ajuda pessoas de todo jeito com problemas emocionais. Eu nunca trato do problema, escuto o problema aparente, mas a grande verdade é que eu trato do problema real, que vem depois de meia hora de escutar, de choro e de quebrantamento, né? Assim é o pecado, né? Porque Deus sempre, quando olha para nós, ele vai na raiz dos nossos problemas, né? Vai além da ação errada e expõe as intenções malignas por trás de tal comportamento. Nós olhamos sempre para o adultério, né? Nós não pensamos que por trás de um adultério existe um pecado maior. Olha, amados, a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, o autor dos Hebreus diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, e julga os pensamentos e intenções do coração, né? Coração aqui é a metáfora bíblica, teológica, usada para a sede dos nossos sentimentos, das nossas vontades, né? A cobiça é um desejo incontrolável e, geralmente, é por algo
inibido. A cobiça acontece quando ultrapassamos o limite do contentamento, né? Então, as pessoas confundem muito inveja com cobiça, certo? A inveja é querer que o outro não tenha. A cobiça é querer que o outro tenha, certo? A cobiça é uma armadilha espiritual que causa desintegração social, moral e também espiritual. Muitos dos crimes que nós vimos na Rota 22, na televisão, Fantástico, que não tem mais nada de fantástico, né? Ali é carnificina pura, tá certo? Na época que o Fantástico era fantástico, né? Hoje, fantástico. Todos os jornais informam tudo aquilo que o Fantástico também traz, né? Então, muitos dos crimes que a gente vê nascem, amados, com a cobiça e também a ganância. Por isso, a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é uma forma de cobiça. E diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, a gente vê assim, ó, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se o quê? Atormentaram com muitos sofrimentos. Amados, eu tenho visto muito nos nossos dias. Nós vimos, semana passada, né, o pecado, né, de... Estão lembrados? Saul, né? Era o rei, ele tinha tudo, né? Começou a ter, então, ele, né, por amor ao trono, amor aos bens, amor ao poder, ele foi capaz de apostatar da fé. Estão lembrados? E a grande verdade é que o dinheiro também, ele tem a capacidade de desviar muito da fé. Olha, eu conheço homens que chegaram aqui na igreja, ao longo desses 24 anos que eu já estou aqui na IBC, homens chegaram de forma simples, né? Bacana, muito fervoroso, muito temente a Deus. Aí Deus abençoou, né? Amados, quando as bênçãos chegaram, aí começou a colocar Deus de lado, Deus de lado, Deus de lado, afinal de contas, o Deus dinheiro tomou conta do coração e acabou se desviando da fé. Então, queridos, claro que eu não sou, assim, não sei utópico para dizer que dinheiro não é bom, porém, ele não pode ser senhor de ninguém. Nós precisamos de dinheiro para nos servir, e não para servi-los, né? Servir ao dinheiro, né? A força mortis, ou força de que movimenta, de todas as ações pecaminosas, reside em pecados do espírito, tais como a cobiça e o orgulho. O orgulho é um pecado alojado no espírito do homem, tão quanto a cobiça. Por isso, o próprio Senhor, falando em Mateus capítulo 23, versículo 25, diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, aqui está falando, amados, os mestres, doutores da lei, e os fariseus, que era aquele que praticavam a lei. Aqui os mestres geralmente eram os escribas, os que escreviam a lei, chamados céticos humanos da época, e também aqui os fariseus, que eram aqueles que, de forma religiosa e fanática, viviam a lei, ou de forma hipócrita, viviam a lei. Então, o Senhor está falando: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão o quê? Cheios de ganância e cobiça, que é uma metáfora usada, que está falando aqui do coração do ser humano, né? Fariseu cego, agora aqui, o que foi Deus falou: limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique o quê? Limpo, né? Amados, nós podemos identificar na vida de Davi algumas coisas, certo? A partir da cobiça, a partir do pecado dele, né? Na vida de Davi, nós identificamos, primeiro, um grande homem. Nós não podemos negar que Davi, porque a palavra de Deus testifica que ele foi um grande homem. Mas vemos também na vida de Davi um grande pecado.
Quando eu falo pecado, na nossa primeira palestra sobre desejo, né, pecados, né, pequenos e grandes, né, na verdade não existe, mas Davi participou ou participou e viveu e vivenciou um grande pecado na vida dele, né? E esse pecado levou Davi ao quê? Ao adultério, né, que foi a cobiça, né? Mas também vemos na vida de Davi um grande arrependimento. Por isso, amado, Davi, ele é visto, conceituado por Deus como um homem segundo o meu coração, né? Agora, vamos ver um pouco sobre Davi, né? O arrependimento, né? Queridos, o arrependimento é o que diferencia o cristão autêntico. Eu posso dizer que o arrependimento é o que diferencia o cristão pecador do cristão cínico. Porque nós encontramos muitos no nosso dia, muito cinismo, né? Eu não me deixo ser enrolado por choros, né? Porque tem alguns que têm lágrima de crocodilo, né? Não sei nem o que é, não sei nem se crocodilo chora, né? Mas deve ser uma coisa feia e falsa, né? Então, eu tenho encontrado justamente, cristão pecador, sabe por quê? Porque eu sou um cristão, eu sou um pecador que careço da glória de Deus. Agora, o que diferencia o cristão pecador do cristão cínico é justamente a falta de arrependimento na vida dele, né? Davi era o amado de Deus, segundo a palavra. Davi foi o maior rei de Israel. Por sinal, ele reinou sobre Israel, todo Israel, 40 anos. Davi havia sido ungido rei no lugar daquele rei que nós falamos semana passada, Saul, tá certo? Inclusive, aí tem até a fotografia dele sendo ungido, né? De acordo com 1 Samuel, capítulo 15, versículo 28, e também 1 Samuel 16, 13, tá certo? Davi era um homem segundo o coração de Deus, de acordo com Atos, capítulo 3, versículo 22, né? O Lucas, né? Quando escreveu o livro de Atos, ele mencionou Davi, que era um homem segundo o coração, mesmo tendo transgredido, mesmo tendo caído na armadilha, né? Qual era o perfil de Davi, amados? Para a gente otimizar aqui. Primeiro, como homem, certo? Ele era corajoso e sensível. A palavra de Deus, em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 16, diz assim: todo Israel e todo Judá, porém, o que? Gostavam de Davi, pois ele os conduzia porquanto em suas batalhas, né? Conduzia em suas batalhas. O povo confiava nele o povo amava Davi. Por isso, pelo fato de ele ser um homem corajoso e um homem também sensível. Por sinal, nós sabemos que Davi, ele foi quem ninguém queria enfrentar Golias e ele, né, pela sua coragem, disse: pronto, eu vou, o menino, né? E foi lá. E pela sua sensibilidade em ouvir Deus e responder também Deus, né? Então, queridos, nós encontramos o perfil de Davi como um homem corajoso e sensível. Mas também ele era um homem fiel e solidário. Em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, diz assim, certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul, o rei que ele tinha substituído, certo? Que se tornou inimigo de Davi, a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas. Estão lembrados? Jonatas, filho de Saul, amigo do peito de Davi. Então, ele olhou para trás, ele era solidário, era alguém fiel. Resta alguém, aí, esse alguém aqui, minha pregação sobre Mefibosete, estão lembrados? O aleijado, Mefibosete, né? Então, como homem, ele tinha essa característica, né? Ele era um homem corajoso e sensível, um homem fiel e solidário. Agora, como rei, vamos analisar Davi como rei. Ele era formidável estrategista. Ele era um excelente administrador, tá certo? A gente acha assim, porque foi empossado. Não, ele era um excelente administrador. Preste atenção o que foi que Davi fez durante o seu reinado, né? Quer dizer, fez muito mais coisas mais significantes. Primeiro, tornou Jerusalém a capital do reino, construiu um palácio
abriu estradas e restaurou rotas comerciais, garantindo a prosperidade material do seu reino. Quem é que não quer um governador, um presidente, um rei, que olha para o povo e beneficia o povo, né? E aqui, talvez, eu possa quase afirmar que não tinha dinheiro na cueca e nem tampouco nas meias, né? E não tinha mensalão, né? Então, ele era alguém que ele olhava para o povo, né? Então, ele era um excelente administrador. Agora, como servo, certo? Nós vimos Davi como homem, como rei e como servo. Como servo, a palavra de Deus eu posso dizer que, como servo, a primeira característica é que ele era um homem temente a Deus. E, por sinal, é algo que está faltando nos nossos dias. Homens que temem a Deus, né? Ele tinha no coração o temor do Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6, diz assim: então disse a seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa, e eu, Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. Sabe de quem ele estava falando aqui? Saul. Porque a Saul havia sido o quê? Ungido por Deus. Disse, não, eu não vou levantar a mão contra... Ele temia o Senhor, apesar de Saul ter sido inimigo de Davi, ter perseguido Davi, ter querido matar Davi, mas ele disse, não posso fazer isso, porque ele tinha temor a Deus, e Saul, na ótica de Davi, era um homem que tinha sido ungido por Deus. Ele não poderia, de forma alguma, perseguir nem matar, né? Outra característica que aparece de Davi como servo, ele era zeloso com Deus. 2 Samuel, capítulo 6, né, do versículo 1 a 2a, diz assim, de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo, olha aqui. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para o quê? Baalá, certo? Versículo 2a 5, diz assim, em Judá, para buscar a arca de Deus. Olha aqui o que ele fez aqui, certo? Ele tinha zelo, ele guerreou, ele lutou por causa da arca do Senhor. Ele foi em Judá para buscar a arca de Deus, a arca sobre o qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dele. Olha o versículo 3. Puseram a arca de Deus num carroção, né? Carroção novo, e levaram a arca de Abinadad na colina Uzá e Aió, filho de Abinadad, conduziram o quê? O carroção. Vocês estão lembrados que esse episódio aqui, o episódio onde Uzá, eles levavam a arca, né? Eles pegavam no pau, né? Que talvez a arca vinha, tipo como é que chama aquilo? A padiola, né? Tipo uma padiola, a arca em cima, e eles pegavam na madeira, era o peão, né? Ele servia como peão. Então, Uzá e os filhos de Abinadad eram escalados para isso, porém, Uzá não podia o quê? Tocar na arca. E Uzá fez isso, porque a arca ia caindo, ele pegou e foi fulminado. Estão lembrados? Então, foi nesse episódio aqui que a gente vê que, aparecendo Abinadad e os seus 2 filhos que conduziram a arca. E no versículo 6, no capítulo 4 ao 5a, diz assim, com a arca de Deus, Aió, andava na frente dela, olha, estavam na frente dela, né? Deus e todos os israelitas, e o quê? Cantando, dançando perante o Senhor, né? Ele era zeloso, está certo? Aí, continuando assim, ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpa, liras, tamborins, chocalhos e símbolos, né? Então, ele era alguém que era zeloso com relação às coisas de Deus. Sabe o que nós temos encontrado nos nossos dias hoje, amados? Apáticos às coisas de Deus. Não tem zelo. Não tem zelo. A palavra reverência é algo que tem sido, não digo abolido para não ser tão cruel, né? Mas tem sido algo que a gente... Que é isso? Onde? Né? Reverência, amado, é algo que também está faltando no cristão, na nossa atualidade. Né? A outra característica que nós vimos em Davi, com relação a Deus, ele era um homem humilde,
diante de Deus, apesar de ser rei. Ele não era arrogante, né? Ele não batia no peito, eu, meu poder, a minha força, eu fiz, eu conquistei, né? Temos visto muito isso nos nossos dias. É quando o homem senta no centro da sua vida, quando senta no trono da sua vida. Aí é ele. Eu conquistei e não divide a glória com Deus de forma alguma, né? Mas Davi era diferente. Em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 21, diz assim: mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, certo? Perante aquele que me escolheu em lugar de pai, ou qualquer outro da família dele, né? Então, queridos, ele olha para o Senhor e tem humildade. Não, eu dancei diante daquele que me elegeu, que me escolheu. Amado, nós fomos escolhidos por Deus também. E quando nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos chamados para ser príncipes. Filho de Deus, príncipe, né? Nós fomos chamados para ser sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós fomos escolhidos por Deus para esse fim. Tá certo? Então, nós não podemos deixar isso de lado, porque é falta de reverência ao Senhor, né? Em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 21b, diz assim: quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, celebrei, né? Olha, não quero nem saber, eu sou rei, sou, eu vou dançar diante do Senhor, porque foi Ele que me escolheu. Ele merece toda a honra e toda a glória, né? Tem pessoas que vêm para a igreja e não batem palma. Tem pessoas que vêm para a igreja na hora do louvor, não louva. Tem pessoas que dizem assim: não, mas eu bato palma de coração, meu coração está batendo palma, né? Não, mas eu louvo do Senhor aqui, ó, em espírito. Que é isso? O Senhor quer ouvir, né? Batei palma todos os povos, celebrar a Deus com júbilo. Tem gente que sabe o que é que rir silencioso, sabe como é que é? Não sai som nenhum, né? Não canta para o Senhor, não se alegra no Senhor, e critica aquele que diz glória a Deus, aleluia, amém. Como é que pode, amados? Nós somos chamados para celebrar, e Davi, mesmo sendo rei, sendo o Senhor sobre todo Israel, ele dançava na presença do Senhor, ele celebrava na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque ele tinha humildade no coração. Dizer aleluia, glória a Deus, amém, é coisa para humildes. Eu não estou falando que talvez você não fala, porque talvez você seja tímido, mas talvez você não ora, ou ora muito pouco, por falta de humildade. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós chegamos na presença da realeza para pedir, e quando nós vamos pedir, não é uma situação inferior, né? Pedir um favor, pedir uma regalia, pedir uma bênção. E muitas vezes nós falta humildade no coração. Porém, Davi era alguém humilde. Olha o versículo 22, do capítulo 6, 2 Samuel. E me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos seus próprios olhos. Amados, aos olhos de Deus, ele não quer nem saber. Por que eu vou me envergonhar? Não quero me envergonhar, me chama de fanático. Me chama de Zé Bocó. Mas você não Zé Bocó para a honra e glória de Jesus. Certo? Mais ou menos o que eu entendo aqui na minha linguagem cearense, né? Você está em casa assistindo, né? Não sei nem se a internet está ligada, mas se não tiver, tá, né? Um abraço para vocês, estou em casa, né? Olha que continuando aqui no versículo 22, depois que ele falou que iria se humilhar aos seus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que vocês mencionou, né? Então, Davi, ele era alguém que tinha o quê? Seu coração, humildade diante de Deus. A outra coisa que Davi tinha era confiança em Deus. E muitas vezes, amado, esse é um pecado que está no meio da pessoa que tem cobiça, que tem arrogância. Por quê? Porque a gente não confia no Senhor, a gente quer confiar em homens. No prefeito, no vereador, no doutor, no o chefe, e não confia no Senhor, né? O Senhor é que abre todas as portas, o Senhor é que nos dá todo o alimento, é o Senhor que nos dá todas as bênçãos, né? Ele pode até usar o homem, mas se o Senhor não quiser, não chegará, por mais confiança que você tenha no homem. Por isso a palavra de Deus diz, maldito é o homem que confia no
o próprio homem, né? Queridos, o Salmo 102, versículo 1, diz assim: ouve a minha oração, Senhor. Cheguei a ti, aliás, chegue a ti o meu grito de socorro. Deixa eu explicar uma coisa para você, porque eu estou com alguma dificuldade. Eu tenho diabetes, como vocês sabem, eu estou com a glicose alta, hoje foi um dia corrido por causa do retiro, e está meio turva, por isso aqui e acolá eu tenho que ver o que é que eu estou lendo mesmo, certo? Então, mas está saindo no telão, né? Então, vocês sabem o que, que eu estou querendo ler, né? Certo? O versículo diz assim: ouve, Senhor, a minha oração, chegue a ti o meu grito de quê? De socorro. Olha aqui. Amado, qual foi a última vez que você gritou, Senhor? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje eu estava lembrando de uma coisa, né? Que eu tinha, quando eu era jovem, faz muito tempo, né? Não faz muito tempo, aliás, eu tinha, por gostar de jiu-jitsu, judô, eu fui um cara muito ligado a... Eu gostava de, sabe, aquelas brigas de brincadeira, mas que é com a filha um, né? E quando a gente mobilizava alguém, a gente só soltava a pessoa quando a pessoa dizia assim, pinico. Está lembrado? Os homens, estão lembrados? Não é verdade? Que hoje uns jogam uma toalha, outros batem assim, né? Nada mais nada menos que dizer, pinico, socorro! Né? Qual foi a última vez que você pediu pinico para o Senhor? Né? Qual foi a última vez que você gritou para o socorro? Né? Eu sei que alguns estão me escutando, já perdeu alguns cabelos, né? Mas é isso mesmo, né? Qual foi a última vez que você pediu socorro para o Senhor, né? O meu grito de socorro é Davi aqui, tinha tanto confiança em Deus que ele disse, rapaz, vou gritar aqui no Senhor, né? Olha o versículo, Salmo 103, versículo 1 também, diz assim, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Olha aqui, queridos, aqui era um homem que tinha confiança no Senhor, todo o Senhor, todo o ser de Davi bendizia o Senhor, né? Agora, qual foram os piores pecados de Davi, certo? Porque a gente vai assim, mas Davi... Não, mas Davi teve pecado. Mesmo sendo segundo o coração de Deus, ele teve pecado. Nós já mencionamos um deles, que é a cobiça. E a cobiça é como um cacho de uva, não é só uma, é um cacho. Né? Primeiro, acomodação. Davi era um homem muito proativo, porém, ele, em algum momento, ele ficou acomodado, né? E a palavra de Deus, em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1a, diz assim, ó, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, né, o guerreiro, oficial, com seus oficiais e todo o exército de Israel. Olha a parte B, diz assim, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em o quê? Jerusalém. Amados, na época em que os reis saíam, Davi não saiu, ficou em Jerusalém. Amado, tem hora que a gente tem que sair e tem hora que tem que ficar. Mas quando a gente tem que sair, a gente tem que sair. E quando tem que ficar, tem que ficar. Alguns falam ao contrário, né? Vai lá, vai tu, né? Deixa. Nada mais, nada menos, aí, na linguagem mais nossa, Davi ficou de Raider. Palitando os dentes, sabe aonde? No palácio, né? Acomodado, né? Olha o versículo 2. E quando a gente se acomoda, olha o que é que acontece. Versículo 2 do capítulo 11, 2 Samuel. Uma tarde, Davi levantou-se da cama, olha aqui, de Raider, né? E foi passear pelo terraço do palácio, enquanto os outros estavam na guerra, né? Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Tem alguma coisa errada? Tem não, se fosse a mulher dele, né? Começou aí, amados, o erro de Davi, acomodação. Aí veio o outro, né? O chefe, aí veio a cobiça. Versículo 3 do capítulo 11, de 2 Samuel. E mandou alguém procurar, saber quem era aquela, né? Cotruvia, né? Está lembrado da cotruvia? Queridos, ele tacou o olhão, com concupiscência dos olhos, certo? A cobiça através dos olhos. Então ele mandou logo alguém saber quem era. Disseram ali, é Betseba, filha de Eliá e mulher de Urias, o Ebita.
Aí, amados, outro pecado na vida de Davi, depois de ficar incomodado de raiva, depois de olhar e deliciar, querer degustar, a verdade é essa, certo? Ele partiu para outro pecado, que isso aqui é muito comum, para quem está numa posição de liderança, de poder, abuso do poder, por sinal é crime, né? Certo? Versículo 4, capítulo 11. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela. Por quê? Porque era rei. Então o rei mandava, né? Que havia acabado de... Olha aqui, ó. Mandou que trouxesse a dita cuja, se deitou com ela, que ela tinha acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Sabe por quê? Porque, naquela época, a mulher, já preguei sobre isso, sobre a mulher samaritana, certo? 7 dias no fluxo de sangue, ela tinha que ficar no arraial, né? Separado. Estão lembrados da minha pregação sobre isso? Faz tempo, né? No arraial. Depois de 7 dias que ela estava terminando, aí ela tinha que tomar um banho, certo? Ela tinha que sacrificar uma rolinha ou um pombinho. Depois que sacrificava a rolinha, ela tinha que ir para o sacerdote. Depois o sacerdote decretava ela limpa, pura. Ela tinha acabado de passar pelo processo, né, de purificação. Aí o que é que acontece? Era um cerol, né? Fértil, né? Estava no período perigoso. E Davi não sabia nem quem era a mulher, né? Abuso do poder. Foi o que aconteceu? Olha aqui, vamos continuar. Versículo 10. Versículo 10. Ela ficou grávida, certo? Aí ele passa para outro pecado, o pecado da dissimulação. Depois que Davi descobriu que ela estava grávida, olha o que aconteceu. Quando informaram a Davi que Urias, né, foi o que ele fez? Ele mandou chamar o homem, o marido dela, que estava no campo de batalha, ele era abuso do poder, vem para cá, de férias, de licença, né? Licença de lazer. Não, o cara nem sabia, né? Ele teve uma licença de paternidade eternamente, que morreu, né? Foi o que ele fez, dissimulou. Não, que é isso? É mesmo? Tá bom. Mandou o homem vir de férias, pronto, vou lhe dar uma licença nupcial. Né? Venha, porque você está carente, muitos dias no campo de batalha, vem achando que o cara que chegar meio, né, carente, ia lá e na Betseba, mas ele não foi. Olha aqui, versículo 10. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Olha aí. Ele diz, rapaz, vai para casa, vai lá, tua mulher está esperando, vai lá. Né? O que ele estava querendo aqui era o pecado de simulação. Ele estava querendo que o cara fosse lá transar, para que depois... ele tinha como justificar o menino, né? Tá certo? Amados, a palavra de Deus, lá em Números, capítulo 32, versículo 3, diz assim, ó, mas se vocês não fizerem isso, transado, né, estarão contra o Senhor, e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Certo? Mas Davi tinha feito, né? Se não fez, tudo bem, mas se fez, não vai escapar do pecado cometido, né? Pecado não confessado, queridos, causa uma terrível progressão das ações pecaminosas em nossas vidas. Porque um abismo chama outro abismo, no pecado chama outro pecado, né? Aí o pecado traz outros pecados. Betseba engravidou, certo? De acordo com 2 Samuel, capítulo 1, versículo 5, eu vou pular para otimizar. Urias morreu, porque Davi mandou ele para a frente de batalha para levar logo uma lança, e a criança morreu. Isso foram os pecados que atraiu outro pecado, consequência, né? Muitas vezes, amado, o pecado traz consequência e até o que irreparáveis para as nossas vidas, né? Então todos nós conhecemos o que aconteceu com a família de Davi, né? Em 2 Samuel, capítulo 12, vamos pular agora, versículo 18, né? A gente vê aqui o que Davi, o filho de Betseba, né? Vamos pular agora. Para o próximo.
Não, próxima transparência. 12, versículo 9. Diz assim, muitas vezes o pecado traz consequências irreversíveis ou irreparáveis, né? E 2 Samuel, capítulo 2, versículo 9, diz assim, por que vocês desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Olha o versículo 9b. Você matou Urias, olha aqui, ele mandou o cara lá para a frente de batalha, porque ele era como é que diz, um patenteado, né? Ele não podia estar, mas ele mandou, intencionando matar, né? O que é que Deus sabia? O coração de Davi, e disse assim, você matou Urias, o Ibita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele, aqui. Depois que matou o homem, ele ficou com a viúva, né? Querendo dar uma de bom, muito bom, né? Versículo 10. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Ibita, para ser sua mulher. Versículo 11. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. Ele se deitará com elas em plena luz do dia. Versículo 12. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Sabe o que é? Envergonhar. Queridos, você pode até se esconder. Mas olha, um dia Deus vai te envergonhar. Sabe por quê? Porque não tem pecado nenhum oculto diante do Senhor, que é santo, 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 santo. Pior de pecado de Davi, queridos, insensibilidade. Ele se tornou uma pessoa que insensível, certo? Ele tornou uma pessoa insensível. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 25a, diz assim, Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe, não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe quem devorar. Ele sabia o que Deus tinha falado. Não é bem assim, né? Não é bem por aí. Mas Deus, não, mas que isso? Deus não é esse, não. Deus não é tão cruel, não é tão... Amado de Deus, não brinque com Deus, porque Deus é santo, 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 santo. Ele quer que o seu povo seja o quê? Santo, santo, santo. E, às vezes, para você viver santidade, você tem que passar pela prova. Tem que passar pela humilhação. Certo? Tudo está bem? As bênçãos estão chegando. Muitas vezes, sinais de bênção, e principalmente bênçãos materiais, não é sinal de intimidade, santidade diante de Deus. Você sabe muito bem disso, né? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 25b, diz, reforce agora o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse o quê? Joabe, né? Não é bem por aí, não é assim não. Espada, não tem nada de espada, né? Queridos, para a gente concluir, não vai dar tempo eu concluir todo o meu esboço, nós vimos o arrependimento de Davi. Primeira coisa, reconhecimento do pecado. Ele era humilde, estão lembrados? Ele pecou, ele fez o que era mal diante do Senhor. Por isso, um grande homem, um grande pecado e um grande o quê? Arrependimento, né? E 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, diz assim, então Davi disse a Natã, o profeta Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Ele tentou enganar, está lembrado? Mas no final ele, pequei contra o Senhor, né? Querido, a disciplina que corrige o pecado não produz revolta nem amargura. Pelo contrário, nos aproxima de Deus. Se você está sendo disciplinado por Deus, ou por algum motivo você for disciplinado por Deus, não é boa disciplina, mas veja bem, não pode produzir amargura, porque se traz amargura, porque não tem arrependimento sincero. Qual é a conclusão que eu posso tirar de tudo isso aqui, amado? Eu queria que você passasse, por favor, sobre a confissão. A confissão. Nós encontramos nos nossos dias, certo? Confissões de arrependimento que podem e devem trazer restauração
e comunhão com o Senhor para nossas vidas. Mas existem algumas confissões fracassadas. Por exemplo, quando ela vem através de simulação. Né? Se você está lembrado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 12, disse o homem desobedeceu, e quando Deus foi arguir, ele disse o quê? A mulher que tu me deste. Certo? Foi de simulação, certo? Qual foi o resultado dessa confissão? Castigo com advertência. A gente sabe o que foi, Deus puniu o homem, né? A outra coisa, quando as confissões são fracassadas, quando ela é praticada com medo. E muitas vezes a gente tem medo, e pelo medo nos leva a confessar, né? E geralmente o medroso, ele confessa a conta-gota. Ele nunca é transparente e honesto. Não, foi 10. Foi. Só 10 foi. Um mês depois, não, foi 20. Foi 1000. Aí no final de tudo, né? Tá certo? Então, a gente vê que Faraó, ele passou por essa experiência. Não vou ler para a gente ganhar tempo. Êxodo capítulo 10, versículo 16, né? Faraó mandou chamar Moisés e Arão. Imediatamente ele disse: pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Uma vez eu estava num campo, o cara deu uma pancada no outro, assim, desonesto. Aí, obviamente, o grupo queria excluir o ofensor do racha, né, do futebol. Aí, não, me perdoe, né? Sabe por quê? Com medo de sair. O problema é esse, me perdoe, porque está com medo de consequência, né? E não com arrependimento, reconhecendo o pecado, né? Então, o Faraó foi assim, né? Estava sendo pressionado, pequei, reconheceu. Reconhecer a culpa não quer dizer que você está arrependido. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, ó, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Tem que confessar e deixar, não é só confessar. Aqueles bandidos que aparecem no Rota 22, não sei o que na televisão, eu fiz. Não é? Chora, soltou, vai fazer a mesma coisa. Não tem arrependimento, né? Tá bom? Versículo 17. Êxodo 17, capítulo 10. Agora perdoe ainda, esta vez o meu pecado, e olhe ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Olha aqui, novamente, reconhecendo o pecado, né? E pedindo perdão, né? Orem, perdoe ainda esta vez. Mais uma vez. Resultado, fracasso, juízo de Deus sobre Faraó, né? Outra coisa também que a gente encontra confissões fracassadas é quando ela é por imposição. Vocês estão lembrados? Eu só vou se você me pedir de joelho. Imposição, né? Você só vai sair se você for pedir perdão para o seu irmão, Joãozinho. Imposição, amado. Nunca faça isso. Você só vai para tal lugar se você se... Não é assim, amado. Então, muitas vezes a gente fracassa porque a gente cai por esse erro, né? O arrependimento fracassado porque é por imposição. Vamos lá? Não dá para a gente ler todos. Vamos pular um pouquinho, né? Por remorso também, né? Muitas vezes a gente pode estar confessando que é uma confissão fracassada porque por remorso. Estou lembrado de Judas, tá certo? A gente vê Judas lá em Mateus 27, versículo 3, diz assim: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos seus chefes, os sacerdotes, os seus líderes religiosos, as 30 moedas de prata. Foi, não quero mais não. Pronto. A gente vê no filme do Mel Gibson, né? Nada de arrependimento. Até que reparar o dano material, né? Mas existe o dano emocional, existe o dano espiritual, e muitas vezes a gente não repara isso, né? Queridos, para a gente finalizar agora mesmo, aqui nós devemos confessar nossos pecados. A palavra de Deus ela é muito clara. Primeiro a Deus, porque a priori qualquer pecado ofende a santidade de Deus. Então, primeiro a Deus. A gente às vezes investe, quer ir logo no homem, né? Dá tempo, olha, eu como fui uma pessoa envolvida com muito adultério, não conhecia o Senhor, enquanto eu achava que o meu pecado era contra a minha mulher somente,
não me arrependia, eu voltava, entrava e saía com a cara mais deslavada, certo? Por quê? Porque ela diz, ela não merece, ela é chata, ela é, sabe, aquela listinha que a gente tem para justificar o pecado. Eu tinha minha listinha, mas um dia eu entendi que aquele pecado era contra o Senhor, eu estou fora. Vocês sabem que eu me converti no motel, né? Depois eu conto essa história para vocês, dentro do motel. Você tem Jesus lá dentro, né? O pessoal que foi para o retiro sabe da minha história que eu conto lá, né? Então, querido, eu entendi que o meu pecado, a minha fragilidade, a minha armadilha, a minha cobiça, não era contra a minha mulher, era contra Deus. Aí estou fora, acabei, foi a última vez, e agora que eu tratei com Deus, eu fui lá dizer, amor, estou aqui para lhe pedir perdão. De quê? Olha a lista de pecados, né? Para a glória de Deus, meu casamento foi restaurado. Eu passei, faz 24 anos agora em dezembro, que eu passei a ser marido de uma só mulher. Mas quando eu aceitei Jesus, eu estava com 4. Mesmo tendo esse biotipo aqui, vocês estão vendo, né? Certo? Tem um ditado que diz assim, nesse mundo nada se perde, tu se aproveita, né? Então, queridos, vamos lá. Nosso pecado, primeiro, contra Deus. Segundo, contra o homem. Agora, amados, se a gente acha que vai pedir só no nível humano, nós podemos não estar fazendo o dever de casa. Nós pecamos contra Deus e, algumas vezes, contra homens. E, quando a gente peca contra homens, a gente tem que pedir perdão o quê? A homem, né? Por isso, o Senhor, lá em Mateus capítulo 5, versículo 24, diz assim, deixa a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar com seu irmão, certo? Depois volte a apresentar a sua oferta, né? Não quer dizer, rapaz, vai lá primeiro, deixa de lado contra o irmão. Foi o que eu entendi. E o Espírito Santo me falou, não entendia nada, né? O Espírito Santo me falou, e eu digo, saí daquele motel, pouco dia depois, amor, vem cá. Sabe, aquele herói que você disse que eu sou nada. Sou um bandido. Aí fui contar, coitado, ela quase me deixava. Certo? Nós devemos confessar nosso pecado ao Senhor, a Deus. Segundo, ao homem. E terceiro, uns aos outros, né? E a palavra de Deus, ela é clara quando nos instrui para isso, né? Tiago, capítulo 5, diz assim, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo, poderosa e eficaz, né? Queridos, a pior transgressão de Davi foi justamente o quê? Cobiçar a mulher do próximo. Certo? A cobiça, ele tinha muitas mulheres. Preste atenção, Davi, ele foi para Betseba, mas ele tinha muitas mulheres. Ele era rei, ele tinha um harém, né? Mas ele foi cobiçar a mulher do próximo. E Tiago, capítulo 3, versículo 16, encerra com esse texto, diz assim, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. A transgressão, a armadilha espiritual que Davi cometeu foi essa. Foi o quê? Cobiçar, cobiça. E através da cobiça, outros pecados, outros males podem chegar na vida e na prática de algumas pessoas. Por isso, amor ao dinheiro e amor o que é do outro pode trazer sérias consequências para o nosso cristianismo. E quando nós estamos enrolados com essa prática, a gente ofende e fere a santidade de Deus. Finalizando, dizendo simplesmente, Davi foi perdoado por Deus. Que a palavra de Deus disse, confessai os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda a injustiça. Você crê nisso? Eu não sei quantos estão aqui nos visitando nessa noite. O Deus da Bíblia, o Deus que nós cremos, é um Deus que transforma, um Deus que perdoa. E não tem pecado que ele não possa perdoar. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus purifica de toda injustiça. Perdoou Davi, perdoou, muitos estão aqui e pode lhe perdoar.